E aí, você tem 15 minutos? Olá, hoje nós vamos ler a palavra de Deus em Êxodo 23, 14 e 15. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Nós estamos passando pelo tempo da Páscoa, não é verdade? Pastora, mas já passou, foi domingo, né? Só que não passou, né? Não passou, espiritualmente não passou. Apenas nós celebramos 3 dias, não é? Porque é a morte, né? Na sexta e a ressurreição no domingo. Mas o povo de Israel, o povo do Senhor, quando Deus deu a ordem para Moisés, ele falou que o povo então entrasse para dentro das suas casas, não é? Derramasse o sangue do cordeiro, passasse nos umbrais das portas, entrasse para dentro das suas casas, fechasse a porta, lembra? Lembra dessa palavra? E então passasse o sangue. Mas o Senhor também ordenou outros aspectos que fazem parte deste processo, desta celebração, que livrou o povo da terra do Egito. Nós sabemos que para nós ele é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado, porque apontava para o Novo Testamento, não é? O sangue perfeito, sem pecado, não é? Que foi derramado, uma moeda aceita, como é tremendo quando nós trabalhamos com libertação. E nós falamos então para espíritos malignos, não é? Que você tem que aceitar essa moeda. Isso é muito forte, você não faz ideia do poder que é isso. É algo que você, quando você passa por essa experiência, como nós passamos em libertação, é algo tremendo. Você vê o mundo espiritual maligno ter que recuar, porque o sangue de Jesus é uma moeda que eles têm que aceitar. Eles não têm o que fazer, eles batem em retirada. É só você falar essa palavra, você tem que aceitar. Esse sangue derramado, a moeda, essa é sem defeito. Você tem que aceitar. Essa pessoa não te deve mais nada porque ela está em Cristo e você vai ter que sair. É tremendo, irmãos, é uma experiência tão grande, tão tremenda quando você faz isso. Tão grande é o poder do nome de Jesus que está acima de todo nome. E esse sangue tem poder, sim. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Senhor falou que o povo, então, fizesse essa festa, essa celebração, o Senhor falou, olha, você entra para dentro da sua casa. Nunca nós fizemos uma Páscoa tão biblicamente falando como o ano de 2020. Nunca. Essa é a primeira vez, pelo menos na minha experiência pessoal. Eu não sei a sua, mas na minha experiência pessoal, essa foi a primeira vez que eu estive com a minha filha, meu esposo, trancados dentro de casa, celebrando o derramamento do sangue do Senhor pela minha vida e pela minha família. Esta festa, esta celebração nos livrou da escravidão de Satanás. Quando aplicado na nossa vida, ele nos livra, nos salva, nos redime. O Senhor nos resgata. Uma festa, deixa o meu povo ir para celebrar. Festa de 3 dias, quando ele falou para Satanás, para Faraó. Porque 3 é perfeição, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele falou, deixa o meu povo ir para ser meu para sempre. E foi isso que ele fez. Ele fez exatamente isso, trouxe você para sempre. Nada pode te arrebatar das mãos do Senhor mais, se você tem o sangue derramado sobre você. Mas esta festa, esta celebração da Páscoa, a Páscoa feita pelo Senhor Jesus, ele fez a sua parte. Ele derramou o seu sangue, o sangue do Cordeiro foi derramado. Mas há um aspecto que nós queremos falar hoje aqui, em poucas palavras. Este aspecto é importantíssimo, porque ele faz parte da Páscoa que o Senhor estabeleceu. Então isso traz para nós uma realidade espiritual, que tem que ser vista e tem que ser vivida. Porque nada na palavra de Deus é por acaso.
Quando o Senhor falou que o povo então entrasse para suas casas e celebrasse a Páscoa, derramando o sangue, passando nos umbrais e comendo a carne também, porque o Senhor fala que quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, também não tem parte comigo, não é? Quando o Senhor falou, isso é espiritual, não é verdade? Quando o Senhor falou isso, o Senhor falou lá em Êxodo 23, como nós lemos aqui, que havia um elemento também que tinha que estar ali, que era o pão asmo. O pão asmo, querido, ele é um pão, a etimologia da palavra, né, que nós vemos ali é hamet, né, que significa azedo, e também seor, que é levedura. O fermento, ele nada mais é do que algo podre, não é verdade? Azedo, apodreceu, é o próprio fermento, só que apodrecido. Este fermento, o Senhor fala claramente que esse fermento, em Êxodo 12:15, ele fala assim, olha que coisa mais interessante. Tira o fermento da sua casa, porque quem comer pão levedado será alma cortada da congregação, desde o 1º até o 7º dia. A palavra não fala que a pessoa ia ficar afastada para sempre, mas a palavra fala que os 7 dias a pessoa ela ficaria fora. Isso é algo espiritual, porque o número 7 é a obra do Senhor que aqui na terra, com começo, meio e fim, se cumprindo. E este fermento faria com que aquela alma, aquela vida, se tivesse o fermento no pão, se fosse trazido para essa festa que Deus estabeleceu, para esse sacrifício que Deus estabeleceu, específico da Páscoa. Não, pastor, é só sangue, não, porque a Páscoa, ela é seguida ali junto com a festa dos pães asmos, é junto, porque o Senhor manda que o cordeiro fosse derramado, o sangue dele, mas o pão asmo, ele fazia parte da ceia da Páscoa. Então nós não podemos colocar o sangue do cordeiro e deixar o pão asmo de lado, porque ele faz parte da Páscoa. Ele faz parte do mesmo processo. E o pão asmo, ele é claramente sem fermento. O Senhor, ele é o pão da vida. Ele é o pão e ele também é o vinho. Ele se entregou, perfeito, sem mácula e puro. Acontece, amados, que aqui em 1 Coríntios 5:7, o Senhor fala assim, alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, sem fermento, foi sacrificado por nós. Jesus, a minha Páscoa e a sua Páscoa, sem fermento, foi sacrificado por você. Aí você fala, mas está falando só de Jesus. Só que em Mateus 16:6, fala, o Senhor Jesus falou, acautelai-vos do fermento dos saduceus e dos fariseus. Aí os discípulos, eles não entenderam, né? Aí o Senhor falou assim, mas vocês não entenderam o que eu quis dizer para vocês? Então eu vou ser mais específico para vocês. Aí o Senhor falou em Mateus 16:12. Então, não compreenderam o que eu disse sobre guardar-se do fermento do pão? Deixa eu falar para vocês, eu não estou falando de fermento de pão. Eu estou falando de algo espiritual. Eu estou falando para vocês que é para vocês se guardarem da doutrina dos fariseus. Doutrina dos fariseus. Doutrina dos fariseus. Isso precisa ficar marcado na sua mente e recebido no seu espírito, como revelação. Hoje nós estamos vendo dentro do corpo de Cristo. É tanto show para trazer você para o Senhor.
É tanto show pirotécnico, é tanta coisa, venha para você se sentir bem, venha porque, nossa, no grupo é maravilhoso como o povo canta, como tem isso, como tem aquilo outro, e apaga a luz e acende a luz e a gente, sabe? Queridos, você precisa entender que o sangue de Jesus, a Páscoa, ela vem acrescida de pão asmo. E o pão asmo é sem fermento, sem pecado, sem podridão, sem acréscimo, porque uma coisa que o fermento faz é crescer o pão. E muitas vezes, para a gente fazer o pão crescer, a palavra de Deus fala claramente sobre a obra que é palha, feno, prata, bronze, pedras preciosas e ouro puro. Ouro puro. Eu sempre falo, olha, queridos, é fácil encher a igreja aqui sexta-feira. É simples. Eu posso falar para o povo, olha, pastora Kelly, venha, o seu green card vai chegar, você vai ser curado, e olha que o povo chega e eu começo ali a jogar então aquelas coisas que mexem com as suas emoções. Porque 5 passos para aquilo, 10 passos para aquilo outro, como fazer você sentir bem dentro da igreja? Isso tudo são 10 passos para isso, 10 passos para aquilo. É fácil. Só que a palavra diz que a obra também, dentro da mesma base que é o Senhor Jesus Cristo, eu posso colocar ali palha, coisas para te agradar. A palha, quando o Senhor Jesus for testar o que nós fazemos, as coisas e a obra do Senhor, vai ser testado pelo fogo. Quanto tempo tem que você está em quarentena? Quantas vezes você parou para ouvir as lives, a palavra do Senhor? Quanto tempo você usou para investir nisto, no Senhor, nas coisas do Senhor? Quanto tempo? O que você fez? Não é? Porque antes você não tinha tempo, porque a gente tá correndo, estamos correndo. Mas agora você tem muito tempo. E a Páscoa era para ser feita dentro da sua casa com os seus filhos, com a sua família. O sangue era para ser aplicado. O pão asmo para ser comido também. Sabe, queridos, não tem como agora, a não ser que você procure fábulas, né? Encantamentos, coisas para ocupar o seu tempo aí, para você ficar feliz e não entender a realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo a realidade aonde o Senhor está falando, igreja, eu estou buscando o meu povo. Olha para os tempos, olha o que está acontecendo à sua volta, fique atento, porque eu estou mostrando que eu estou buscando o meu povo. O Senhor falou claramente. Em 2 Crônicas, ele fala que essa festa era de 7 dias, mas o Senhor fala uma coisa, 2 pontos aqui que nós precisamos guardar. Nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta eu ficar aqui falando para você que é lindo, que é maravilhoso, que isso vai passar. Deixa eu falar para você uma coisa, eu tenho que falar para você a verdade, querido. A verdade, porque o sangue, a salvação, o reino do Senhor, ele implica em verdade. Então não adianta eu ficar aqui falando para você coisas, para você ficar feliz, colocando um monte de gente e trazendo coisas pirotécnicas aqui para poder tampar o seu tempo. Não. Olha, o Senhor Jesus está falando. Olha para os sinais. Olha para os sinais. Isso é a verdade.
Amém? Que a sua Páscoa seja cheia de verdade. A Páscoa não tem como ser feita sem pão asmo, sem verdade. Amém? E essa é a verdade. Cuidado com a doutrina dos fariseus de Mateus 16:12.